tudo passa. A única coisa que realmente importa é o amor a Deus. Por quê? Porque quem ama a Deus permanece com Deus. Permanece com Deus agora, permanece com Deus para sempre. Vocês estão aqui hoje numa sexta-feira à noite. Sextou na catequese, né? Sextou, vocês estão aqui na catequese. Já estão indo para 2 anos, terminando o 2º ano de catequese. Por quê? Porque vocês querem estar com Deus, não é? E vocês têm o objetivo de estar com Deus para sempre, não é? Tem o objetivo de estar com Deus para sempre. A única coisa que importa realmente é isso, a salvação. E diante dessa realidade da salvação, tudo mais é fumaça, tudo mais é ilusão. Essa vida em que aqui estamos vivendo é apenas uma preparação para a vida que realmente virá, que é a vida eterna. E a única coisa que importa, então, numa última análise, a única coisa que realmente importa é salvar as nossas almas. Não sei se eu já comentei com vocês essa história de um rapaz que foi ver o Padre Pio e ele não conseguiu falar com o Padre Pio, né? A igreja estava cheia e ele trabalhava, ele já era um rapaz e tal, e ele podia passar uns 2, 3 dias em Pietrelcina, em São Giovanni Rotondo, para falar com o Padre Pio. Ele não conseguiu falar com o Padre Pio, que era muita gente. O Padre Pio confessava muitas pessoas, ele não conseguiu acessar o Padre Pio. E aí um dia, no último dia que ele estava lá, ele sabia que ele ia ter que voltar para a cidade dele, que ia ter que voltar para o trabalho. Ele não tinha conseguido falar com o Padre Pio, ele falou assim: na procissão de saída da missa eu vou pedir para o Padre Pio pelo menos uma palavra, uma única palavra. Aí acabou a Santa Missa, o Padre Pio estava saindo em procissão, a procissão de saída, e aí ele se aproximou do Padre Pio e gritou: Padre Pio, una parola, né? Padre Pio, uma palavra. E aí Padre Pio disse: salva a tua alma. Salva a tua alma. É a única coisa que importa. É como se ele dissesse: Padre Pio, me fala uma única coisa que importa. E o Padre Pio falou: salva a tua alma. É a única coisa que importa. Porque se nós perdemos a alma, perdemos tudo. Jesus mesmo disse, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. Diante dessa realidade, se uma única coisa que importa é a salvação das nossas almas, se a única coisa que importa é onde vamos passar a nossa eternidade, diante dessa realidade, a gente precisa olhar para as nossas vidas e perceber que a gente precisa largar um pouco de mão do que é supérfluo. Como assim largar a mão do que é supérfluo? Imagina você ter uma joia, a Renata aí, a Letícia, a Fabiana e a Larissa, as meninas aí. Tem uma joia preciosa, um cordão com aquele diamante bonito. Diamante de verdade. Você vai cuidar desse cordão, não vai? Aquele diamante, não sei nem quanto vale um diamante, uma joia desse tipo. Mas imagina você que você ganhou um cordão de ouro com uma pedra de diamante. Vale muito dinheiro, né? Se você estiver num barco afundando, como o Titanic, quanto vale esse cordão de ouro com diamante comparado com um bote salva-vidas? Pensou nisso? Vale nada, né? Que adianta você ter um belo cordão de ouro para enfeitar o pescoço de um cadáver embaixo d'água, embaixo do mar? Então não vale nada. Não vale nada. Eu tenho minha carteira cheia de dinheiro. O que adianta essa carteira cheia de dinheiro se o navio vai afundar e a carteira cheia de dinheiro vai ficar com o dinheiro todo molhado no seu bolso, embaixo d'água? Um cadáver com o bolso cheio de dinheiro. Que não vai servir para nada, porque aí o dinheiro vai se molhar também. Então, como esse dinheiro nessa situação extrema não vale nada e esse cordão de ouro com a pedra de diamante não vale nada, mas o que vale é o colete salva-vidas, é o bote salva-vidas, assim são as realidades espirituais. As realidades espirituais são o que realmente importa e é o que a gente mais negligencia. Então, nesses momentos finais da nossa catequese, em que a gente já meditou sobre o que é a igreja, o que é a Santa Missa, o que é o rosário, a importância do rosário, os sacramentos, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura, o Sagrado Magistério, a doutrina dos apóstolos, os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos do amor a Deus, os mandamentos do amor ao próximo, tudo isso a gente já viu. Então, assim, vocês já sabem o que precisava saber. Mas mais importante do que saber é viver. Quando eu estava na academia do Barro Branco,
parte de um Grêmio Católico. E aí eu participei durante todos os anos do Grêmio Católico, todos os anos de formação. No último ano de formação, os cadetes do último ano são os presidentes do Grêmio, né? E íamos pro último ano, a minha turma ia assumir a presidência de todos os grêmios da academia. Tem grêmios de várias coisas lá, Grêmio de xadrez, Grêmio de futebol, Grêmio de musculação, Grêmio de luta, Grêmio de cavalaria, Grêmio de tiro, Grêmio de tudo. E tem os grêmios, tinha um Grêmio Católico. E aí o pessoal falou assim, Fábio, meu nome de guerra não é Fábio, é Barbosa, né? Assim, Barbosa, é o seguinte, você vai ser o presidente do Grêmio Católico. Eu falei assim, mas por que eu vou ser presidente do Grêmio Católico? Eu falei assim, porque das coisas da igreja você é o que sabe mais. E era verdade. A Santa Teresa d'Ávila diz que a humildade é a verdade, e a verdade é a humildade. Era verdade, eu era o que tinha mais conhecimento teológico, verdade. Mas não era o que tinha melhor vida de fé. Tinha um menino lá que inclusive era charameu Fábio Silva, que era muito melhor que eu. E eu falei para eles assim, na verdade quem tem que ser o presidente do Grêmio Católico não sou eu, é o Fábio. Aí o Fábio falou assim, não, mas você tem muito mais conhecimento teológico. Eu falei, Fábio, Deus não se importa com conhecimento teológico. Deus se importa como que você vive a sua vida. E você é muito mais virtuoso que eu. E o conhecimento teológico, ele é uma ferramenta para você alcançar a virtude. Agora, se você tem um conhecimento teológico e não pratica a virtude, você se torna ainda mais culpado. Então eu falei para ele, exatamente porque eu tenho mais conhecimento teológico que você, exatamente por isso eu sou muito pior do que você. Exatamente por isso que você precisa ser o presidente do Grêmio Católico. E por quê? Porque a gente não precisa saber para saber isso. Saber isso aqui, saber o catecismo, conhecer a Bíblia, não vai me trazer a salvação. Vai me trazer a salvação eu viver o que diz a Bíblia e viver o que diz o catecismo, entendeu? Eu já li a Bíblia 7 vezes, eu estou lendo a 8ª vez. Conhecer a Bíblia eu conheço. Sei todos os livros, conheço tudo, conheço. Mas conhecer, Deus não vai fazer chamada oral quando a gente entrar no céu. O que está dizendo Apocalipse, capítulo 12, versículo 1? Surgiu um grande sinal do céu. Parabéns. O que diz Mateus 5,48? Sede santos como seu Deus. Aprovado, entra no céu. Não vai ser assim. Deus não vai perguntar se você sabe a Bíblia. Deus vai perguntar se você viveu o que Ele ensinou. Ainda que você não saiba. Ainda que você seja analfabeto e nunca tenha lido a Bíblia. Se você viveu o que Jesus ensinou, você vai poder entrar no céu. Por isso, nessa reta final da nossa catequese vai acabar em novembro, a gente já está em setembro, outubro e acabou. Nessa reta final, eu quero convidar vocês a olhar para o alto, né? Orações ao alto, nosso coração está em Deus, elevar o coração a Deus. E para isso eu quero falar com vocês sobre os novíssimos. Para começar essa elevação do coração, eu quero conversar com vocês sobre os novíssimos. Vocês já ouviram falar dos novíssimos? Já ouviram essa expressão? Essa expressão dos novíssimos dá a entender que no nosso português, né, dá a entender que é uma coisa que acabou de ser feita, né? Sal do forno, né? Novíssimo, né? Esse pão aí é novo? Esse pão é novíssimo, tá até quentinho, né? Acabou de sair do forno. Mas os novíssimos não é esse sentido de coisas novas que acabaram de surgir. Mas os novíssimos são as últimas coisas que vão acontecer conosco após a morte. Então os novíssimos se dividem em morte, juízo particular, céu, inferno e purgatório, certo? Então a gente morre, vem o juízo particular e é definido o nosso destino eterno, céu ou inferno. Sendo que para entrar no céu tem que ser totalmente santo. Mas se você viveu na graça de Deus, mas ainda tem alguma imperfeição, passa pelo purgatório para alcançar o céu. Se você se recusou a aderir ao plano de Deus, você vai ao inferno. Então isso são os novíssimos, certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre o inferno. Por que a gente vai começar falando do inferno? Porque assim, quando a gente tem que dar uma notícia e falar para a pessoa, você quer, tem 2 notícias, uma boa e uma má. Qual que você quer a primeira? Primeira notícia é má, porque depois a boa consola, não é assim? Por isso também. Mas porque um Papa disse, para a gente falar muito do inferno, sabia? O Papa São Pio IX diz assim, uma frase de São Pio IX: pregue muito, olha só o que São Pio IX vai dizer, pregue muito as grandes verdades da salvação. Pregue sobretudo sobre o inferno. Pregue muito as grandes verdades da salvação, mas pregue sobretudo sobre o inferno. São Pio IX.
Papa Pio IX. Por que Pio IX fala para a gente pregar sobretudo a respeito do inferno? Porque imagina você é um pai, e aí você tem um filho desse tipo assim, e aí ele está andando perto de um precipício, com risco de cair nesse precipício a qualquer momento. Você vai avisá-lo do perigo do precipício ou não? Deixa ele fingir que o precipício não existe. Não vou falar para ele do precipício, porque vai que ele se assusta com a possibilidade de cair no precipício, ele vai ficar traumatizado se ele souber que o precipício existe. Então eu não vou falar para ele do precipício e vou deixar ele andar do lado do precipício, porque eu não quero assustá-lo. Mais susto ele vai tomar quando ele estiver lá no fundo do precipício com as duas pernas quebradas e com a fratura exposta. Ele vai ter um susto muito maior. Por isso, a gente precisa advertir as pessoas do risco do inferno. Jesus falou diversas vezes do inferno. Jesus falou de muito mais vezes do inferno que do céu. Por que Jesus fala muito mais vezes do inferno que do céu? Porque quando você vai no médico e se consultar com o médico, se você tem uma doença, o médico não vai falar de saúde, ele vai falar da sua doença. Entendeu? Se você está com câncer e você vai ao médico tratar o seu câncer, o médico vai falar com você sobre o seu câncer, porque é o que precisa ser tratado. É o mal que precisa ser curado. O pecado é uma doença. É uma doença que se instala na nossa alma. E que se a gente não toma consciência da gravidade dessa doença, ela vai nos consumir e vai tirar a nossa vida. A vida da graça, a vida eterna. A única vida que realmente importa. Porque o pecado é uma doença. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Por isso a gente precisa se conscientizar da gravidade do pecado. A única desgraça que existe na vida do ser humano é o pecado. Não existe nenhuma outra desgraça. Romanos 8:18 diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, seja dinheiro, seja pobreza, seja saúde, seja doença, seja frio, seja calor, seja noite ou seja dia, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus faz com que de todas as situações Ele tire um caminho de salvação para nós. Então tudo é graça, tudo é misericórdia de Deus. A única desgraça, a única coisa que realmente é negativa para a gente é o pecado. Então a gente precisa tomar consciência disso, tomar consciência dessa serpente que é o pecado e se afastar dela. Então, meus amados, para a gente começar essa meditação, eu preciso dizer para vocês, em primeiro lugar, que o inferno existe, que isso é um dogma de fé da igreja. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo extremamente secularizado, em que todo mundo é santo de sétima morada, sabia? Sabia que todo mundo é santo de sétima morada? Morreu uma pessoa, você vai no velório da pessoa, aí eles vão fazer uma oração no velório. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do fulano que morreu, está na sua casa, está na sua glória. Como é que você sabe que ele está na glória? O Papa, para dizer que alguém está no céu, ele faz um processo de canonização tremendo. Ele tem que estudar a vida da pessoa, ver se a pessoa serviu a Deus. Se a pessoa realmente serviu a Deus, ele fala, esse aqui é servo de Deus, mas não sei se está no céu ainda. Aí ele tem que ver se a pessoa tem virtudes heróicas. Aí ele vê, essa pessoa tem virtudes heróicas, ou seja, virtudes fora do normal, virtudes além da normalidade humana, virtudes de heróicas. Esse aqui é venerável, declara como venerável. Agora ele espera um milagre. Se ele está no céu, ele vai fazer um milagre, vai pedir a Deus, Deus vai fazer um milagre. Aconteceu um milagre, a gente vai beatificar ele. Agora eu vou esperar outro milagre para confirmar isso, para ver se a gente pode canonizar. Acontece outro milagre, aí ele canoniza. Ou seja, ele vê a vida da pessoa, vê que a pessoa serviu a Deus. Ele vê a vida da pessoa, vê que a pessoa tem virtudes heróicas. E ele espera 2 sinais miraculosos do céu. 2 milagres. Sinais que a medicina não explica. Tem que ser coisas tipo assim, o médico me declarou com pneumonia hoje, amanhã eu tô curado da pneumonia. Isso é um sinal, um prodígio, não é um milagre. Porque a pneumonia se cura também, sozinha. Entendeu? Tem que ser um milagre inexplicável para a ciência. A pessoa está de cadeira de roda, o médico deu um atestado de tetraplegia e amanhã ela está curada. Tem um beato em que, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome dele, ele está em processo de canonização. Eu estava conversando sábado passado com um amigo, a gente foi fazer um texto na casa dele, igual eu falei, a gente fazer um texto na sua casa, a gente foi na casa de um amigo fazer um texto, semana passada. Aí estava contando que a filhinha dele tem uma bebê, a filha dele nasceu cega, sem o fundo do olho, o olho dela nasceu sem partes do olho, a bebê, faltando pedaços do olho.
Aí a médica diagnosticou e deu laudo. A criança não tem fundo do olho, a criança não tem nervo óptico, não tinha, cega, não tinha. Aí uma religiosa, uma freira, deu para ele uma relíquia desse beato, eu esqueci o nome dele, fugiu agora. E aí eles fizeram uma novena para esse beato e rezaram. Depois que acabou a novena, a mãe acordou, olhou para a criança, a menina estava com o olho aberto, a bebê com o olho aberto e mirando assim, olhando as coisas. Ela começou a chorar, falou: minha filha está enxergando. Mas minha filha, ela não enxerga, mas ela está enxergando, ela está olhando e está mirando. Que o olho da criança normalmente é um olho com a cor meio diferente, né? Foi levar a criança no oftalmo. O oftalmo falou assim: o olho da menina é perfeito. Perfeito. Ela falou: mas aqui o laudo dizendo que ela não tinha fundo do olho, que não tinha nervo óptico. Não, mas o olho dela é perfeito. Não sei o que aconteceu. A medicina não explica. É, filha do Gabriel. A criança, o nome dela é Maria, quase Nossa Senhora. A criança não tinha fundo do olho. No outro dia, a criança tinha o olho perfeito. Milagre. Aí eu falei: Gabriel, agora é o seguinte, você pega esse laudo dizendo que a criança não tinha fundo do olho, você pega esse outro laudo dizendo que a criança é olho perfeito e leva para as religiosas para usarem no processo de canonização do beato. Aqui em São José. Esse vai ser um milagre da canonização dele. Isso é um milagre, entendeu? Inexplicável. Ninguém que não tem fundo do olho passa a ter fundo do olho de um dia para o outro. Então, meus amados, infelizmente as pessoas fazem de conta que o inferno não existe. E assim a pessoa morre, ela fala: já está no céu, né? A gente vai na missa de 7º dia da pessoa e aí eles falam assim: vamos rezar pela alma do fulano que está na casa do pai. Se ele está na casa do pai, não precisa fazer a missa de 7º dia pela alma dele. Ele já está na casa do pai. A missa de 7º dia você reza pela intenção da alma que está no purgatório, para ela sair do purgatório e entrar no céu. Se você vai fazer a missa de 7º dia e já declara que a pessoa está na casa do pai, então é santo súbito. Já está santo. Não precisa de missa de 7º dia. Ele que tem que rezar por mim, não eu rezar por ele. Entendeu? E isso é normal hoje em dia. Então as pessoas ignoram a existência do inferno por completo. Ignoram. Só que o inferno é dogma de fé da igreja. O que é um dogma? O dogma é uma verdade absoluta e irrefutável de fé. Se você nega o dogma, você nega toda a fé católica, seja qual for. A igreja tem 43 dogmas, que são verdades pontuais. É como se fosse um edifício com 43 bases. Você retirando uma base, o edifício vai desmoronar. Esse tripé que está gravando aí com o celular, ele tem 3 pés. Se você tirar um pé, ele vai quebrar, vai cair. Por que os dogmas são verdades de fé irrefutáveis, fundamentais para a fé católica? Por exemplo, o dogma do inferno, que a gente está falando. Se eu nego que o inferno existe e falo assim: o inferno não existe, Deus é misericórdia e todo mundo vai ser salvo. Sabe por que Jesus morreu na cruz? À toa. Por que Jesus morreu na cruz? Para salvar quem do inferno, se o inferno não existe? Eu estou dizendo que Jesus então é um louco. Eu estou negando a redenção. Você entendeu a lógica? Se eu digo que o inferno não existe, eu digo que a redenção não aconteceu. Que Jesus não é o nosso Salvador. Porque se Jesus é meu Senhor e Salvador, amém. Ele é seu Salvador do quê? Do inferno. Entendeu? Se eu digo que o inferno não existe, eu estou dizendo que Jesus não é meu Salvador, porque eu não preciso ser salvo, já que o inferno não existe. Já que Deus vai levar todo mundo para o céu. E se Deus é tão misericordioso ao ponto de ignorar a sua justiça, vou fazer um parênteses aqui. Deus é 100% misericórdia e 100% justiça. 100% misericórdia enquanto estamos vivendo nesse mundo. Enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, Deus só usa de misericórdia. Rompeu o limiar dessa vida, a morte nos encontrou, Deus só vai usar a justiça. 100% justiça. Então, enquanto a gente vive nesse mundo, ele é 100% misericórdia. Rompeu o limiar dessa vida, é 100% justiça. Então, meus amados, se eu digo que o inferno não existe, eu nego que Jesus é meu Salvador. Eu nego que Jesus é meu Salvador. Porque eu só vou ser salvo de um perigo. Se o perigo não existe, não tem por que eu ser salvo. Ô Marcelo, cuidado que o leão vai comer a sua cabeça aí. Você está vendo o leão? Existe um leão aí para comer a sua cabeça? Então existe esse perigo? Eu te salvei do leão que ia comer a sua cabeça? Não, porque não existe leão, né? Se não existe leão, eu não salvei a sua vida do leão. Se não existe o inferno, então Jesus não salvou do inferno. Entendeu?
Então, meus amados, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033. 1033. Nossa, estou no 1300 e estou procurando aqui. É 1033, não 1333. 1033. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Então, o primeiro ponto que o Catecismo está dizendo, para a gente estar unido a Deus, a gente tem que fazer a opção de amar a Deus. Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente. Então, como que você vai amar a Deus se você está dando chicotada nas costas dele? Cada pecado é uma chicotada nas costas de Jesus. Cada pecado é um espinho na coroa de Jesus. Cada pecado é um cravo nas mãos de Jesus. Como que eu vou amar a Deus se eu estou pregando ele na cruz? Não podemos, porém, amar a Deus se pecamos gravemente contra ele, contra o nosso próximo, contra nós mesmos. Morrer, agora pegando a segunda parte desse parágrafo 1033, no número 1820, na citação 1820. Morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre. Então o Catecismo está dizendo aqui no parágrafo 1033 que quem morre em estado de pecado mortal, sem se arrepender do pecado mortal, fica separado de Deus para sempre. Isso que o Catecismo está falando aqui é o que São João Bosco vai ver na visão do inferno, que contada nesse livrinho aqui, ele vê o céu, inferno e purgatório. Eu vou continuar fazendo a introdução aqui do Catecismo, depois a gente vai comentar um pouco sobre o que São João Bosco viu, e você vai ver que a visão que São João Bosco tem do inferno é exatamente o que diz o Catecismo. André, boa noite, seja bem-vinda. Olha o que vai dizer o Catecismo aqui, continuando. A este estado de autoexclusão, ou seja, por que o Catecismo diz autoexclusão? Porque a pessoa que vai ao inferno, ela negou a Deus. Ela negou a se arrepender. Ela negou de se arrepender. Então ela se exclui do reino de Deus. Esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa com a palavra inferno. Então o que é o inferno? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, é a autoexclusão da comunhão com Deus. Quando a pessoa decide viver em pecado mortal, não quer abandonar o pecado mortal, não quer se arrepender, por estar em estado de pecado mortal, ela está em estado de inimizade com Deus e ela morre nesse estado de inimizade e ela permanece assim. Falando assim, isso que ela permanece assim e para sempre, São João Bosco aqui nesse livrinho conta a visão dele do céu, do inferno e do purgatório. São João Bosco, ele tinha visões espirituais, que ele chamava de sonhos. Os biógrafos de São João Bosco não sabem se esses sonhos de São João Bosco são sonhos literalmente ou são arrebatamentos espirituais, que por humildade ele chamava de sonhos. Mas quando São João Bosco vê o inferno, o que ele vê? Ele vê as pessoas caindo no inferno e ficando paralisadas. Deixa eu pegar aqui o trecho de São João Bosco para ler para vocês. As pessoas caindo no inferno. Não vou ler tudo, não é muita coisa. Eu vou pegar quando ele vê o jovem do oratório dele, que foi para o inferno. Olha só. Desse livrinho, a página 53. Ele diz assim, enquanto eu olhava, ele já tá vendo o inferno, né? Ele diz assim, enquanto eu olhava tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incoercível um jovem que, lançando um grito lancinante, como o de uma pessoa que estivesse a ponto de cair num lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agonizada. Vocês perceberam aqui como é que o jovem chegou no inferno? Olha a chegada desse jovem no inferno. Ele vê o jovem chegando no inferno. Enquanto eu olhava, tudo aquilo estarrecido, vejo inesperadamente cair com fúria incoercível um jovem que,
lançando um grito lancinante, como de uma pessoa que estivesse a ponto de cair num lago de bronze derretido, se precipita no meio do fogo, torna-se incandescente como toda a caverna e fica imóvel, ressoando por uns instantes o eco de sua voz agonizada. Ele fica imóvel. Cheio de horror, fixei seus olhos nos jovens e pareceu-me um jovem do oratório, um dos meus filhos. São João Bosco falando, olha só, esse jovem teve como professor um santo. Filho de São João Bosco, foi para o inferno. Mas não é este um dos meus rapazes? Perguntei ao guia. O guia dele era o anjo da guarda. Não é fulano de tal? Aqui ele omite o nome, né? Não é fulano de tal? O anjo da guarda disse, sim, é ele mesmo. E por que, acrescentei, ele não muda de posição? E por que ele não muda de posição? O jovem caiu no inferno e ficou parado. Vamos ler o catecismo? Olha o que vai dizer o catecismo da Igreja Católica, ó. A esse estado de autoexclusão definitivo da comunhão com Deus e com os bem-aventurados se designa a palavra inferno. E o que é o inferno? Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa livre opção. Separado do Todo-Poderoso para sempre. Para sempre. Então, do jeito que a morte te encontra aqueles que vão para o inferno, eles permanecem para sempre. Por que ele não muda de posição? São João Bosco perguntou para o anjo da guarda. Como é que está assim incandescente e não se consome? Preferiste ver, por isso agora que não me fales. Olha e verás. Mal havia voltado os olhos quando outro jovem com furor desesperado e grandíssima velocidade corre e se precipita na mesma caverna. Também era do oratório. Mal caiu, já não se moveu mais. Também este havia lançado um grito lancinante e sua voz havia se confundido com o último do grito que caíra antes. Então eles caem no inferno e ficam parados, imóveis. O que significa isso? Significa que quem vai para o inferno fica eternamente sem se mexer? Essa visão que São João Bosco teve representa que do jeito que a morte te encontra, você permanece para sempre. Se ela te encontra no estado de amizade com Deus, você vai se tornar amigo de Deus para sempre. Se a morte te encontra no estado de inimizade com Deus, você permanece no estado de inimizade com Deus para sempre. Não mexe mais. Por isso essa visão dos jovens que caíam no inferno e ficavam parados. Assim, Deus mostrava para São João Bosco que do jeito que a morte te encontra, você não mexe mais, não muda mais. Permanece daquele jeito para sempre. Queridos, a porta é estreita. A porta do céu é muito estreita, né? Esse livro aqui já é um outro livrinho. Todo livrinho pequeno, né? Isso aqui é Céu, Inferno e Purgatório de São João Bosco. Isso aqui é o Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. Esse aqui é São João Bosco que escreveu Como que é o Inferno. Depois eu vou ler um pedacinho para vocês, para terminar a catequese. E esse aqui é o pequeno número dos que se salvam de São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício é franciscano, São João Bosco é fundador dos salesianos, e Santa Francisca Romana era uma leiga, ela era viúva. Aqui no pequeno número dos que se salvam, São Leonardo de Porto Maurício, ele começa a meditação desse livro a partir da palavra de Jesus, né? Da porta estreita, que é Mateus 7, versículo de 13 a 14. E que Jesus fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que por aí entram. Então Jesus fala que a maioria dos que se perdem, a maioria das pessoas se perdem, poucos são os que se salvam. Vou ler esse trecho do Evangelho, literalmente, Mateus 7, versículo 13, ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Então ele vai dizer que numerosos são os que se perdem. Enquanto no versículo 14 Jesus diz, estreita porém é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Então Jesus está dizendo assim, são pouquinho
as pessoas que se salvam e a maioria vai para o inferno. Gente, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. E as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí, cara. E aí, quando a pessoa morre, a pessoa fala assim, vou rezar pela alma do fulano que está na casa do Pai. Mas Jesus falou que a maioria se perde, são poucos os que se salvam. E como é que todo mundo que morre vai para a casa do Pai? A gente não está nem rezando mais pelos mortos. A gente nem reza mais pelas almas. Porque para nossa cabeça todo mundo se salva. E olha o que vai dizer São Leonardo de Porto Maurício. Ele fala de uma visão espiritual, citando São Vicente Ferrer. Isso aqui que São Leonardo de Porto Maurício vai narrar, a partir dessa palavra de Jesus, de Mateus 7, de 13 a 14, São Leonardo está dizendo da visão de São Vicente Ferrer e de um subdiácono. O que aconteceu? Esse rapaz morreu, e depois, depois de morto, ele apareceu em sonho para um amigo e contou a experiência dele ao ter morrido. A experiência dele ter morrido e como foi o julgamento dele, como que ele se salvou. Ele se salvou. Mas ele está dizendo exatamente isso, que é muito pequeno o número dos que se salvam. E lendo esse trecho, por que eu trouxe esse livro? Porque lendo esse trecho aqui, são pequenas duas páginas. Aqui a gente consegue entender com cabeça do século XXI. Apesar que esse livro foi escrito na época do descobrimento do Brasil, século XVI, a gente consegue entender esse livro matematicamente com a cabeça do século XXI hoje. Olha que interessante. São Vicente Ferrer vos mostrará por um fato o que vós deveis pensar. Então ele está citando São Vicente Ferrer aqui. E aí ele está trazendo um relato de São Vicente Ferrer. São Leonardo citando São Vicente, trazendo um relato de São Vicente. Então São Vicente Ferrer relata que um subdiácono de Lyon, um seminarista da diocese de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado a um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo de Claraval. Então, qual foi a revelação que teve São Vicente Ferrer? Um jovem seminarista que era da diocese de Lyon, deixou o seminário, estava estudando para ser padre, deixou o seminário, abandonou a dignidade de seminarista e foi viver no eremitério, sozinho, no deserto, para fazer penitência de mortificação. Pedro, eu estou gravando, tá? E aí, nessa penitência extrema que ele estava no deserto, ele vem falecer, ele morre. E na mesma hora que esse menino seminarista morreu também São Bernardo de Claraval. E aí continua o relato. Aparecendo a seu bispo depois da sua morte, então o seminarista aparece misticamente para o bispo dele, aparecendo a seu bispo depois da sua morte, disse ao bispo: sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33 mil pessoas morreram. Então, no momento que aquele menino morreu, morreram 33 mil pessoas naquele mesmo segundo. Isso é tremendo, né? Quantas pessoas não estão morrendo nesse segundo agora, ao longo do mundo inteiro? Se naquela época morreram 33 mil pessoas ao mesmo tempo, imagina hoje em que a população do mundo é muito maior, né? Morreram 33 mil pessoas. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora. Então, esse seminarista e São Bernardo foram direto para o céu. 3 pessoas entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. Gente, isso aqui é tremendo. 2 foram para o céu, esse seminarista São Bernardo de Claraval. 3 foram para o purgatório e todo o resto para o inferno. De 33 mil pessoas, 5 se salvaram. É pequeno o número dos que se salvam. 32.995 pessoas se foram para o inferno. Morreram 33 mil. Dessas 33 mil, 32.995 foram para o inferno. Cara, mas será que essa visão aqui de que São Vicente Ferrer está citando desse subdiácono não é exagerada? Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tem uma visão de... Toca não, tô gravando. Toca não. Santa Teresa d'Ávila tem uma visão
que ela vê uma nevasca, muita neve caindo. E aí ela pergunta para Deus qual que é o significado daquela visão daquela nevasca, né? E aí Deus fala que aquela nevasca são as almas que estão naquele momento caindo no inferno. Aqueles blocos de neve são as almas que naquele momento estavam caindo no inferno. Uma nevasca. Vou continuar lendo aqui um pouco do São Leonardo de Porto Maurício. Ele continua dizendo: nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Um dos nossos religiosos franciscanos, São Leonardo era franciscano, né? E aqui esse religioso, os biógrafos dizem que esse religioso franciscano que ele está citando aqui era ele mesmo, né? E por humildade ele está dizendo um dos nossos franciscanos, mas que seria ele mesmo. Um dos nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, e aqui que as pessoas identificam como ele porque era ele que pregava na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado, da impureza sexual, que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Então esse padre, esse franciscano pregando sobre o pecado da luxúria, a mulher ficou tão assustada que infartou e morreu. Depois, ela ressuscitando disse. Então a mulher morreu, o padre rezou e ela ressuscitou. E é por isso que São Leonardo ocultava o nome dele, né? Porque ele não queria dizer, ó, eu ressuscitei uma pessoa, né? Ele era um padre, um frei franciscano, o frei Gilson aí e tal, ressuscitou a mulher. Depois, voltando à vida, ela disse: quando fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo, de todas as partes do mundo. 60.000 pessoas. Sobre esse número, 3 foram salvas, passando pelo purgatório, e todo o resto foi condenado. Ninguém entrou no céu direto. 3 se salvaram pelo purgatório, todo o resto foi condenado. De 60.000, gente, para 59.997 pessoas direto para o inferno. De 60.000, 59.997 pessoas se perderam. 3 se salvaram passando pelo purgatório. Gente, é pequeno o número dos que se salvam. Que nós precisamos estar entre esse número. O inferno existe, é um abismo tremendo, perigosíssimo. É um perigo que está diante dos nossos olhos, mas que só vai para o inferno quem quer ir para o inferno. Porque o catecismo diz que quem vai para o inferno é quem se nega a se arrepender e abandonar o pecado. E é encontrado pela morte em estado de pecado mortal. Gente, a gente só se salva para ir para o céu. A gente só vai para o céu se a gente tiver 2 quesitos. Um ou outro, né? Tem 2 jeitos de entrar no céu. 2 jeitinhos de você entrar pela porta estreita do céu. A inocência e a penitência. A inocência a gente já perdeu, infelizmente, né? A inocência, há quem diga que a gente perca com 7 anos, né? Ou você se salva pela inocência ou pela penitência. A inocência a gente já perdeu, já pecamos. Então a gente tem que salvar pela penitência. O que Jesus vai dizer quando ele começa a pregar? A primeira palavra de Jesus pregando: convertei-vos e crede no Evangelho. Mateus capítulo 1, versículo 15. A primeira pregação de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus dá uma ordem a Josué e diz: seja forte e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, pois o Senhor teu Deus estará contigo em qualquer parte para onde fores. Diante dessa realidade do inferno, as pessoas normalmente têm medo, mas a ordem de Deus é, Josué 1:9, não tenhas medo, mas seja forte e corajoso. Forte e corajoso, para quê? Para lutar pela salvação, com o auxílio de Deus. Joel capítulo 4, versículo 10 diga: mesmo enfermo eu sou guerreiro. Mesmo enfermo eu sou guerreiro. Enfermo quer dizer não firme quer dizer doente pelo pecado. Estou doente pelo pecado, mas sou guerreiro, vou lutar pela minha salvação. Então, meus amados, nós entendemos que o inferno existe. Entendemos que o pecado é uma doença e que a gente precisa lutar pela salvação. Lutar como valente guerreiro. Lutar para transformar os vícios em virtudes. São Felipe Neri diz assim: não atrase a sua conversão.
porque a gente não sabe quando vem a morte. Não atrasa essa conversão, ou seja, luta contra o pecado. Luta contra o pecado. E qual o melhor remédio para a gente lutar contra o pecado? Para a gente vencer. Para a gente não ir para o inferno, eu vou deixar 2 santos aqui nos dar o remédio. E os 2 santos nos apresentam o mesmo remédio. O primeiro santo é Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela dizia assim, aquele que não reza, se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. Por que Santa Teresinha está dizendo que aquele que não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios? Porque se a gente está doente e não toma remédio, a gente morre, né? A oração, portanto, é o remédio que a gente precisa tomar para não ir para o inferno. Aquele que não reza se lança no inferno sem a ajuda dos demônios. E Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Santo Afonso de Ligório é bispo e doutor da igreja. Então aqui está o remédio: a vida de oração. A firme resolução de não mais pecar, o desejo de ser agradável a Jesus, o desejo de amar a Jesus, o desejo de estar unido a Jesus, como diz a canção que a gente cantou no começo da catequese, basta querer. Basta querer para a gente ter Jesus. Para a gente ter Jesus aqui, para a gente ter Jesus para sempre. Porque assim, quando eu não queria Deus, Deus veio, e quem vai dizer isso é Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona diz assim: o Deus que quis te salvar quando você não o procurava, não vai te abandonar agora que você o busca. Então, se quando eu não queria Deus, Deus veio atrás de mim até morrer por mim na cruz, se eu me decido por Deus, Deus vem ao meu encontro. Então, meus amados, o inferno existe, o inferno é terrível, mas o inferno não é para vocês. Para vocês tem um lugar reservado no céu. Existe um trono no céu com o seu nome. Basta querer, basta lutar, basta se decidir pelo céu, sabendo que tudo mais é fumaça, tudo mais é ilusão, tudo mais é detalhe. A única coisa que importa é o bote salva-vidas. Amém? Para terminar, posso ler um trechinho para vocês, para terminar essa catequese, ou vocês estão muito traumatizados? Dá para ler? Fez o cálculo de Taubaté? São 30 pessoas? Ó, tem 9 aqui. Ufa. Tem que ver o cálculo matemático. 15 pessoas? Ainda bem que somos só 9 aqui. Dá para salvar mais alguns 6 ainda. Olha só. Terrível, né? Mas o que importa é nós nos salvarmos, né? E tentarmos também salvar os outros pelo meio da evangelização, né? Porque é menos de 1%, né? Olha o que vai dizer São João Bosco, o homem que viu o inferno. Vários santos viram o inferno. Santa Faustina viu o inferno, os pastorinhos de Fátima viram o inferno, Santa Francisca Romana, e diversos santos tiveram a visão do inferno. Entre eles São João Bosco. E ele escreve assim, olha só: o inferno é um lugar destinado pela justiça divina para punir com suplícios eternos aqueles que morrem em pecado mortal. Em pecado mortal. Então, isso aqui que São João Bosco diz, que o inferno é para aqueles que morrem em pecado mortal, exatamente o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1035. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. O que o Catecismo está dizendo aqui é exatamente o que São João Bosco diz. Praticamente as mesmas palavras.
Olha o que São João Bosco vai dizer. O inferno é um lugar destinado pela justiça divina para punir com os suplícios eternos aqueles que morrem em pecado mortal. E o catecismo. O ensinamento da igreja afirma que a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Então, meus amados, diante disso tudo que a gente meditou, a gente só tem que ter uma preocupação: não viver em estado de pecado mortal, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Essa precisa ser a nossa preocupação. Viver em estado de graça, viver na amizade com Jesus. Porque se eu vivo em estado de graça e a morte me encontra repentinamente, me encontro em estado de graça e eu permanecerei na amizade com Jesus para sempre. Se eu vivo em estado de pecado mortal e a morte me encontra repentinamente, eu vou para o inferno e fico lá para sempre. A única coisa que importa é viver em estado de graça. O que é o pecado mortal? Pecado contra os 10 mandamentos, pecado de matéria grave, cometido com consciência e de livre e espontânea vontade. Essa é a desgraça. Esse é o mal. O resto é bênção. Então luta contra o pecado, como vai dizer Josué 1:9, ser forte e corajoso, não tenhas medo, não te atemorizes, porque o Senhor teu Deus está contigo em qualquer parte para onde fores. Joel, capítulo 4, versículo 10. Mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro. Luta contra o pecado, é só isso que importa. Luta contra o pecado. Salva a tua alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.